Boa tarde, Arnaldo. Queria que você me contasse quantas vezes na vida você ficou preocupado com aquela declaração pro forme antes do jogo, dizendo: o time está bem fisicamente, o professor nos instruiu e nós vamos respeitar o adversário. Acho que essa é a primeira vez que eu estou preocupada com isso. Tudo bem, Marília? Tudo bem, Marco Antônio? Tudo Tudo bem? bem, companheiros? Na verdade, você chamou atenção para a declaração na chegada do estádio, mas se a gente puder observar, reparar em qualquer atitude, gesto do Carpini antes, durante e depois do jogo, acho que é isso que, pelo menos para o lado São Paulino da coisa, mexe para a partida de logo mais. De fato, essa situação é bizarra, né? O demitido empregado. Já deu para perceber, Marília, sem a declaração prévia do Carpini, algumas coisinhas na véspera, tipo postagens do São Paulo sem o Carpini, postagens do Casares do Belmonte que foram para o Rio de Janeiro com o Milton Cruz e não com o Carpini, coisinhas que a gente vai pescando, porque hoje a gente não cobra o dia a dia dos clubes por imagens, vídeos e tudo mais, que escancaram o completo isolamento do Thiago Carpini nesse momento. Aí você vai falar, isso é inédito? Não, por incrível que pareça. Com essa diretoria do São Paulo, parece ser um modus operandi. Eu falei com um companheiro meu São Paulino que trabalha com RH, ele falou, parece um método bizarro, cruel, mas parece um método que se repete. Teve uma outra troca, a gente falou na quebra de invencibilidade do Jorge Jesus pelo Crespo, não foi exatamente a mesma coisa, mas quando o São Paulo foi demitir o Crespo foi tirar as coisas dele do armário, do CT, o São Paulo programou o treino para o Morumbi e não para o CT, porque o Rogério Ceni já estava empossado dando treino no mesmo dia. No mesmo dia Então já tinha um acordo. E mais, aconteceu com o mesmo Rogério Ceni há um ano. O Rogério Ceni foi dirigir o time contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana, já demitido. E não era com um post oficial do clube, com o mesmo método, isolado, sem ninguém falar com ele e com os dirigentes já procurando um novo treinador. Eu só vejo uma diferença em relação ao ano passado e a esse ano. Para substituir o Rogério, o São Paulo já tinha uma opção óbvia e já tinha aquele emissário recebido a resposta positiva do Dorival Júnior lá em Florianópolis. Tanto que no dia seguinte a diretoria do São Paulo fechou o Dorival lá em Florianópolis. Dessa vez, não tem um Dorival à disposição no mercado e um técnico acertado 100% para substituir o Carpini. É a única diferença. E aí também tem uma situação. O Puerto Cabello, que é o jogo do técnico demitido, não é o Flamengo. E todo mundo me pergunta o seguinte, todas as pessoas, e se o São Paulo ganhar do Flamengo? O que vai acontecer com o Carpini? Isso eu também queria ver. Se o São Paulo ganhar do Flamengo, como é que vai ser o pós-jogo? Isso tudo cerca, marca um confronto que há pouco tempo era uma final de Copa do Brasil. E como mudam as coisas no futebol brasileiro. Né? Os técnicos já são outros. Saiu o Dorival, entrou o Carpini. Saiu o Sampaoli, entrou o Tite. E eles se encontraram. Quem permanece são os dirigentes. Casares e Landim se encontraram na CBF e o Dorival estava lá, como técnico da seleção brasileira, chancelando o sorteio da Copa do Brasil. Atual bicampeão da Copa do Brasil, né? Ele tinha que sortear as bolinhas mesmo. Marco Antônio, eu vou pedir seu like, vocês que não deram seu like ainda, apesar da presença do Arnaldo, entendam que isso foi imposto pela chefia, não fui eu que pedi, ele tá aqui, mas foi pedido do Thiago Braga, né, que é fã e tal, por isso que o Arnaldo tá aqui, mas você dá like por mim e pelo Marco Antônio Rodrigues, vota na nossa enquete, eu vou passar a bola para você assim, Marco Antônio. Se você fosse o Carpini, porque o Arnaldo, de fato, descreveu situações parecidas, mas essa novela do Carpini ela é um pouquinho mais longa, né? A do Rogério durou 3 dias, 2 dias, até depois da derrota do Botafogo. O Crespo acordou e não era mais técnico. O Carpini faz uma semana, coitado, que ele está sentado na demissão dele. Né? Ele é ex-técnico de atividade desde o sábado, hoje nós estamos na quarta. Se você fosse o Carpini, Baldão, você falava sobre esse incômodo antes do jogo, porque a gente vai mostrar daqui a pouco que o presidente do São Paulo já falou sobre este incômodo de um jeito bem blasé, sem garantir a presença do Carpini depois do jogo. Diz que o futebol é dinâmico, aquelas coisas todas. Seguia no trabalho e fazia cara de paisagem,
ou pedir a demissão e falar para o São Paulo, vai lá e joga agora, vocês já não me demitiram mesmo? Vai lá e joga. Em quem que você votaria? E dá sua opinião sobre esse assunto que é realmente, no mínimo, muito desrespeitoso. Eu acho vergonhosa a atitude da diretoria de São Paulo. Total falta de respeito humano. Você não coloca um funcionário nessa situação. O Carpini não tem o que fazer. Não chegaram para ele e falaram: você está fora. Ele está vendo que está fora, mas ninguém comunicou. A obrigação dele é trabalhar. É ir lá fazer o trabalho dele. Agora, a posição do São Paulo é vergonhosa. Ou fala para ele: ó, você vai ficar, vai dirigir contra o Flamengo, vamos nessa, e depois pode ir atrás de um outro técnico. Tem todo o direito. Não pode fazer com funcionário nenhum. Com funcionário nenhum, de qualquer empresa, de qualquer lugar. Não brinca assim com o emprego. Não se brinca assim com as pessoas. Eu imagino o inferno que está na cabeça dele. Não se faz isso, tem que ser claro. Tem que ser claro, não pode fazer assim. Total desrespeito humano. Esses caras são ruins de RH. Muito ruins. Pois é. A gente vai ouvir agora o Casares, que ele falou depois. Oi, certo. vocês estão me ouvindo ou não? Então, a gente vai ouvir o Casares agora. também. Vamos ouvir o Casares, que ele falou depois do sorteio. O São Paulo vai pegar o Águia de Marabá na próxima fase da Copa do Brasil. E o Casares falou isso na saída na CBF. Tá falando em planejamento, acho que todo mundo quer saber um pouco da situação do treinador, né? Que tem pra frente sobre o Carpini. Olha, nós temos um jogo hoje, estamos concentrados, o foco é total nesse jogo aqui, de logo mais contra o Flamengo. Ele é o técnico do São Paulo, estamos concentrados nessa linha. Me surpreendo e vejo que o São Paulo teria feito, está fazendo entrevistas, e muitos nomes nas redes sociais, nomes que nós nem sequer pensamos nunca. Então eu entendo, né, que as pessoas se precipitam, colocam, mas o nosso foco é no jogo de hoje. O técnico é o Carpini, e vamos tentar enfrentar com respeito o Flamengo, que é uma grande equipe. Mas o resultado pode influenciar? Olha, o futebol é dinâmico em tudo. Nós não temos como você colocar algo sob hipótese. Primeiro é jogar, vamos tentar jogar. O São Paulo contra o Fortaleza perdeu, fez um bom primeiro tempo. Nós esperamos que hoje, se a gente fizer um bom primeiro tempo e achar gol, melhora muito. Né? Essa é a grande dificuldade. Porque às vezes você faz um mau jogo e ganha, às vezes você faz um bom jogo e não ganha. Bom, acho que o Casares, apesar de ter demitido o Diniz logo que ele virou presidente, ele ficou influenciado ou marcado pela política do ganhei o primeiro tempo. Ele quer ganhar o primeiro tempo do Flamengo, pelo menos, Arnaldo. Eu acho que a citação do primeiro tempo ela é um pouco simbólica, porque o Carpini cai ou deixa de estar firme no cargo de técnico do São Paulo pelo segundo tempo contra o Fortaleza, pelas ações que ele teve no segundo tempo contra o Fortaleza. Foi a gota d'água, Marinho. As trocas, a derrota, né? Num time que vinha jogando de fato bem no primeiro tempo. Mas eu concordo com o Marco Antônio. Se você tem essa conclusão, eu acho que o São Paulo poderia ter essa conclusão, assumir o erro da contratação do Carpini e depois do jogo de Fortaleza chegasse, não precisava nem dar entrevista ao Carpini. Gente, não deu certo, agradeço o trabalho do Carpini, ele fez o que pôde, a gente tentou dar respaldo, mas não deu, a torcida tá contra, tá todo mundo xingando, e nós vamos ter que trocar de treinador. Ok, isso aí, né? Esse tipo de fritura, até que você tenha um novo nome, de fato é lamentável, é cruel, né? É grotesco. E uma outra situação que não idêntica, mas com uma certa semelhança, acho que vocês vão lembrar, e que aí teve uma reviravolta. Me perguntaram, eu lembrei de uma reviravolta. O Dunga na Olimpíada de Pequim. O Brasil perdeu para a Argentina e foi disputar o bronze contra a Bélgica em Xangai. E eu ali, cobrindo a seleção brasileira, o assessor de comunicação era o Rodrigo Paiva, que está de volta. Estava lá hoje também, não. Assessor de comunicação da CBF hoje de novo. E você estava, lembra? Aí o Rodrigo Paiva encosta o Dunga dando treino para o terceiro lugar, ninguém nem aí, medalha de bronze, imagina, Brasil não ganha ouro, mas ele encostou nos jornalistas paulistas que cobriam São Paulo, conheciam o Muricy, para perguntar coisas do Muricy. Como é que é o Muricy no dia a dia? Como é que é o Muricy no trato? Como é que é o Muricy? Ele é chucro mesmo?
já se discutia internamente o Muricy no lugar do Dunga. Já era uma situação... E o Dunga lá, coitado, aspas, né? Dando treino lá para o Jô, para os caras e tal. O Brasil ganha de 3-0 da Bélgica, medalha de bronze. Dane-se. Por coincidência, eu volto na poltrona 8 do avião, o Dunga senta do meu lado. E ele já falando, não sei o quê, os caras não sei o quê. Ele já falando como demissionário. Demissionário não, demitido. E aí tinha uma questão. O Brasil jogava, menos de 15 dias depois, um jogo crucial da eliminatória contra o Chile em Santiago. E o Chile liderava as eliminatórias. E a CBF não conseguiu fazer a troca. E aí o Dunga tem um respiro aí contra o Chile em Santiago, que estava batendo em todo mundo. Aí fizeram a pergunta, e se o Brasil ganhar do Chile em Santiago? E o Renato está aqui agora, o Brasil sempre ganha do Chile. E o Brasil ganhou do Chile. Luiz Fabiano acabou com o jogo, foi 3-0 para o Brasil, e o Dunga ficou. O Chile não é o Flamengo, mas tem uma circunstância de um técnico meio demitido, acabou ficando. Às vezes tem a reviravolta. Eu não acredito que seja o caso. Eu acredito que o São Paulo, quando tiver um treinador definido, vai anunciá-lo, e hoje seria o último jogo do Carpini com ou sem treinador. Se não conseguir um treinador até quinta-feira, vai com outro interino bizarramente contra o Atlético Goianiense. Essa é a impressão que eu tenho, mas veremos o Carpini falar no Maracanã e provavelmente outros dirigentes falarem depois do jogo com o Flamengo. O jogo é importante, né? O jogo... Vai, Marco Antônio. E se o São Paulo ganhar? Eu acho que não demite, não. Então. Se o São Paulo ganhar é uma hipótese. Então. É uma hipótese para mim que faz parte também, viu? Faz parte. Não é nada impossível, não. Faz parte, Renato. Faz parte, Renato. Bem-vindo. Boa noite, Marília. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Marco Antônio. A situação do Carpini, porque hoje à tarde, além de tudo, a gente teve uma declaração bizonha do presidente do São Paulo, não esperada, não surpreende ninguém, mas com aquele papo de que futebol é dinâmico e tal. E a gente está falando de um caso raro, para não dizer único, de ex-técnico em atividade. E agora o Marco Antônio te provocou, que acho que é o caso do São Paulo ganhar hoje, será? Olá, Marília, Arnaldo, Marco Antônio. Não acho impossível, não. Se o futebol que o Flamengo está jogando for mantido hoje, o São Paulo tem chance de ganhar, sim. O Flamengo está jogando bulhufas. Desde que acabou o Carioquinha, acabou o Me Engana, que eu gosto, a gente está vendo a real face do Flamengo do Tite, que é um time que não joga bulhufas. Raras vezes ele tem um vislumbre, assim, mas, em média, é um time absolutamente medíocre. Essa que é a verdade. O time do Flamengo do Tite, nos jogos para valer, até agora, foi medíocre. Então, não acho impossível, não. Até porque o São Paulo, nos últimos anos, é meio uma besta negra do Flamengo, né? Se a gente for lembrar, o Flamengo de Jorge Jesus, 2019, ganhou de todo mundo, não ganhou de São Paulo. Foi o único time que o Flamengo não derrotou em 2019, foi o São Paulo. E outros episódios, né? O Rogério Ceni perdeu o campeonato de 2020 para o São Paulo, no Morumbi. Quem ganhou o campeonato para o Flamengo foi o Corinthians, lá no Internacional, na Beira-Rio. O Cássio pegou até pensamento, né? Ainda teve um gol anulado pelo VAR por meio metro. Então, eu não acho impossível, não. Eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Para mim, vai ser surpresa se o Flamengo tiver uma grande exibição hoje. Ele está precisando, mas vai ser surpresa. O Arrascaeta não joga. O Arrascaeta e o Luiz Araújo, esse, graças a Deus. Mas o Arrascaeta, na verdade, não vai jogar porque descobriu-se que ele está com fadiga muscular, né? Então, ele vai ter que descansar e o Flamengo vai jogar com o De La Cruz avançado e com Alan no meio-campo. Então, não acho impossível o São Paulo ganhar, não, com toda sinceridade. O Flamengo não me inspira confiança hoje em dia, não é um time que me inspira confiança. Ganhou na Bacia das Almas do Atlético Goianiense, com um pênalti duvidoso, mas que não é roubo, não, seu Arnaldo Ribeiro. Roubo é uma coisa diferente, roubo é uma coisa combinada, paga, é outra história. Houve, na minha opinião, um equívoco do árbitro e do VAR, embora muita gente concorde que deveria ser marcado. Eu não marcaria, eu confesso que não marcaria. Então, o resumo da ópera é o seguinte, né? O Flamengo não é, hoje em dia, um time que você diga, não, a tendência é que o Flamengo ganhe. O Flamengo custou pagar do Palestino, então o São Paulo é melhor do que o Palestino, né? Também não acho impossível o Flamengo ganhar, mas o São Paulo ganhar, estou com o Marco Antônio. Está longe de ser uma possibilidade, sabe, tão remota assim.
E se ganhar, e o Carpini for o grande vitorioso da noite sobre o Tite, olha só, até o Arnaldo vai defender a continuidade dele. Bom, mas aí o Palestino é melhor que o Cobressal também, hein? É bom a gente colocar as coisas na hierarquia, verdade. né? A cadeia alimentar, o Palestina, neste momento, é melhor que o Cobressal. Arnaldo, a gente teve essa discussão ontem, não chegamos a essa conclusão. Você pode me ajudar com a sua tenacidade. O São Paulo tinha uma semana quando, nossa, foi surpreendido pelo desejo patriota do Dorival aceitar o convite da CBF. Todo mundo sabia que ele ia receber, ele recebeu e aceitou. Aí o São Paulo tinha pressa, porque o São Paulo ia estrear no Campeonato Paulista e depois tinha a Supercopa dali a 20 dias. A Supercopa era dia 1º de fevereiro só. Tinha um tempinho. Correu, nem esperou o Zubeldia vir, ficou bravo que o outro não quis atender o telefone. Foi o Carpini mesmo. Agora, com Carpini ou sem Carpini, tem jogo quarta, domingo, quarta, sábado, terça, domingo. Não vai ter treino. Então, imagino que se o Carpini, por exemplo, como pergunta a nossa enquete, pedir demissão porque não aguenta o assédio moral que ele está sofrendo dentro do clube, quem vai ser o técnico no final de semana? Contra quem é fora agora? É outro fora, né? Atlético Goianiense fora. Quem seria o técnico? Porque qual é o milagreiro que o São Paulo vai contratar? Porque os nomes... Porque é engraçado que na sonora que a gente colocou do Casares, tem um pequeno ato falho, né? Ele fala assim, tem vários nomes que a gente nunca conversou, outros que a gente, quer dizer, em algum momento já conversou, ele dá um pequeno ato falho para dizer que alguns estão errados, mas outros estão certos. Quem é esse milagreiro? O que o São Paulo quer? Contratar alguém que faça igual o Dorival fez, arrumar direito? Eu não vejo ninguém. Nenhum desses estrangeiros que estão sendo falados é o cara que no jogo seguinte vai escalar arroz e feijão. Até porque estrangeiro não sabe fazer arroz e feijão. Jorge Sampaoli, Jorge Sampaoli, é o homem. Olha, tem um colega meu no Band Esportes, palmeirense, que toda vez o Dorival saiu, todo dia ele fala: São Paulo tem que contratar o Sampaoli. São Paulo todo dia. Hoje de novo, São Paulo, ele fica me colocando pilha. Tem o Thiago Nunes, ele é bom também. Não. Então, Maria, é curioso, né? Porque, bom, primeiro, a declaração do Casares na CBF foi mais ou menos a mesma que ele deu na ESPM, a faculdade aqui de comunicação, propaganda e marketing, aqui em São Paulo, por um grupo de estudantes. Se você reparar, uma semana, ótimos estudantes e jornalistas que entraram no elevador e prensaram e fizeram essa pergunta para ele. Ele saiu, tentou lá, o andar não chegava e ele teve que responder mais ou menos desse jeito, sem convicção alguma da permanência do treinador. É o pior momento para você trocar de técnico na temporada brasileira. Se o São tinha pressa lá atrás, agora tem que ter muito mais, né? O estadual, talvez a pressa lá atrás fosse uma resposta à saída do Dorival, o jogo do Supercopa com o Palmeiras pela rivalidade, mas o São Paulo selecionou mal, se precipitou. Isso está claro. A partir do momento que a gente viu o desenvolvimento do trabalho do Carpini, está claro que o São Paulo se equivocou. E agora é aquilo que você falou, em relação às opções nacionais, e você trocar de treinador no meio da temporada, é sempre mais factível você ter uma opção nacional que conhece essa maluquice que a gente vive aqui. Você falou dos próximos jogos, o São Paulo faz 7 jogos agora, sendo que só um no Morumbi, contra o Palmeiras. 7 jogos, cada um, agora contra o Águia de Marabá também, fora, em todos os lugares do mundo, um em casa contra o Palmeiras. Como você falou, milagreiro, pode ser o Carpini, você põe o Dorival nessa sequência. Põe o Dorival, põe qualquer técnico nessa sequência. Tá ferrado. Então, essa escolha de um nome nacional, Dorival, não existe. Nem Filipão atende, nem Mano Menezes, nem Vanderlei Luxemburgo. Não atende as qualidades do Dorival. Um nome estrangeiro que tenha a mínima noção do que é o futebol brasileiro pode ser o Sampaoli, que o Renato falou. Mas são poucos. Se você for contratar alguém que nunca pisou aqui, cara,
O dia que ele chegar e souber que ele tem que ir a Goiânia, Guayaquil, Salvador, depois Marabá ou Belém do Pará, e aí Calama, no Chile, ele vai falar que onde é isso? Qual planeta? Vou ter que dar volta ao mundo em 80 dias? Esse é o calendário do São Paulo. E para contratar um estrangeiro tem uma outra questão. Tem vários empregados. E tem outros que não estão empregados, que estão contando os 40 dias que faltam para o término da temporada europeia. Porque vai ter uma dança das cadeiras na Europa gigantesca de técnico. Vai trocar técnico o Barcelona, o Bayern de Munique, o Liverpool, e todos o Sporting, todos o segundo escalão. Todo. E aí quem tem alguma pretensão de trabalhar na Europa não vai aceitar um convite brasileiro nesse momento, entendeu? É difícil também contratar um técnico estrangeiro nesse momento. Tem os da Arábia Saudita e do Emirados Árabes, não vou provocar o Renato, mas o Jorge Jesus não é opção, nem o Crespo, que está jogando contra o Jorge Jesus. Então, além de não ter o milagreiro, assim, de bate-pronto, tem poucas opções para substituir o Carpini. Na época que foi contratar o Carpini, tinha um monte de argentino à disposição, um monte de europeu à disposição e até brasileiros à disposição. E o São Paulo foi correndo no Carpini. Agora tem que se virar. Marília, se o São Paulo, se o Mano não tivesse saído do Corinthians da forma que saiu, eu não tenho a menor dúvida que o Muricy chamaria o Mano. Gosta do Mano, são amigos, sempre falou muito bem do Mano, para mim, inclusive. Seria o Mano fácil. Mas do jeito que o Mano saiu, ficou difícil chamar o Mano, né? Mas não foi o Arnaldo mesmo que disse que o Muricy não vai opinar nessa troca agora? Não, ele vai opinar, mas não vai ter o voto de Minerva, sabe, Renato? Na escolha do Carpini, um quer não sei quem, outro quer não sei quem, tá, o Muricy teve peso 2, cada um queria uma opção, ele foi o voto de Minerva. Agora ele não tem, agora ele foi para o final da fila. Ele vai palpitar, vai opinar, mas se tiver uma divisão de interesse, ele não vai ser o que vai chancelar o novo treinador. Ele vai opinar, vai ser consultado, mas ele não tem autonomia para escolher. Arnaldo, essa é uma questão, né? Porque assim, essa escolha do Carpini deixa o Muricy menor, mesmo no meio do caminho, o Carpini tenha deixado de dar a mão para o Muricy. Ficou claro na entrevista que primeiro ele deu para você e para o Tirone, depois em entrevistas subsequentes que ele deu, que assim, a escolha ali em janeiro foi dele, em fevereiro já havia uma questão por conta do Rames Rodrigues, e agora a partir de fevereiro, de março, e da eliminação do Campeonato Paulista, me parece que é uma cisão com todo mundo. E também antes da eliminação, há um enfraquecimento do Belmonte pela questão dele com o Abel no clássico com o São Paulo, com o Palmeiras, que ele fica punido, não pode voltar a campo, então é um diretor de futebol ausente no último mês, aí até depois da eliminação. Então, quem é o homem forte agora? Vai ser a escolha de um homem só? É o Júlio Casares Futebol Clube? Porque me parece que o Muricy está menor mesmo. É o Belmonte. O Belmonte seria o Marcos Braz no Flamengo. Se tivesse uma decisão lá, o Landim, tudo bem, é a última palavra, mas o diretor estatutário de futebol é o Marcos Braz, assim como é o Belmonte. E o Belmonte, na escolha do Carpini, digamos que ele cedeu ao Muricy. Não era o preferido do Belmonte. E agora o Belmonte, como diretor de futebol estatutário, vai escolher o novo treinador. Essa rusga com o Abel, punição no Paulista, ficou lá para trás. Agora não tem Paulista, embora o Abel daqui a pouco volte ao Morumbi, né? Lá no Brasileirão. Né? Mas assim como o Marcos Braz como diria o ministro, imexível no Flamengo por questões políticas, o Belmonte é imexível no São Paulo por questões políticas. Ele é o sustentáculo principal do Casares na reeleição e tudo mais. Então, e agora, ele vai conduzir o processo. É ele, Marília, quem lá atrás, na escolha do Crespo, por lugar do Diniz, começou com essa situação de entrevistas. E quando vocês falam que o Casares cometeu um ato falho, alguns a gente já falou, alguns nomes, de novo, procurados pelo São Paulo, fizeram parte do primeiro processo seletivo lá atrás, que trouxe o Crespo ao São Paulo, lá atrás.
São Paulo, daquela vez, o São Paulo ouviu vários nomes, uruguaios, argentinos, alguns portugueses, e na ocasião da escolha do Carpini, alguns poucos, aí menos, porque tinha muita pressa, foram ouvidos de novo. Então, de fato, tem gente que já conhece os caras do São Paulo. Já fizeram alguns zooms, que nem a gente está fazendo aqui, algumas vezes com treinadores estrangeiros. E dessa vez, tem tudo para ser um estrangeiro por exclusão, simplesmente por exclusão, Mas porque não tem um nenhum nome Dorival. favorito? Não tem. Um nome favorito? Não tem. Eu imaginava, na escolha do Carpini, que existisse um nome óbvio naquela ocasião, que era o Zubeldia, que tinha sido campeão pela LDU, da Sul-Americana e campeão equatoriano. Aliás, o São Paulo joga com Barcelona e Guayaquil. O Zubeldia bateu no Barcelona umas 50 vezes pela Libertadores. E está na praça, está ainda no mercado. Mas teve aquele estranhamento com o Muricy lá, não, porque esnobou o São Paulo. O empresário não quis falar com a gente, não quis participar da entrevista. O Zubeldia seria um nome que conhece um pouco dessa loucura que a gente está vivendo aqui. Não completamente, mas conhece o futebol sul-americano. Aliás, outra semelhança. O Crespo foi escolhido também porque tinha sido campeão da Sul-Americana pelo Defensa e Justiça lá atrás. E agora o Zubeldia é o atual campeão da Copa Sul-Americana pela LDU contra o Fortaleza. Mas não acho que seja o Zubeldia. O Zubeldia seria o nome óbvio, mas não acho que seja o favorito, entendeu? Não sei se eu me expliquei.